parte 1 está gravada. Então, se vocês quiserem acompanhar a linha de raciocínio, só voltar lá e dar uma verificada. A gente está falando de medos e ansiedades para onde ir com Robson Gomes. Ele é terapeuta do campo do pensamento e ele está falando uma nova perspectiva de medo e ansiedade. E vale muito a pena ver a primeira parte e continuar assistindo aqui com a gente. Eu estou aguardando o Robson. Gente, bem-vindo de volta. Estava dando aqui um feedback para o pessoal que pegar esse vídeo primeiro. E estamos aguardando o Robson. Deixem seus comentários. Eu não estou lendo os comentários porque o Robson está conseguindo acompanhar. Então ele já vai respondendo. Isso poupa o tempo. Robson, estou te convidando novamente. Se achei. Estou de volta. Pode continuar com sua linha de raciocínio. Eu tô parado ou eu tô em movimento? Eu ia dizer que depende do referencial, mas eu tô lhe vendo parada. Meu vídeo tá parado. Eu vou sair e voltar, tá? Não, eu consigo te ver bem. Agora voltou. Peraí. Tá, voltou? Voltou sim. Beleza. Beleza. Então, gente, então eu falei. Vamos ficar mais uns 30 minutos. E agora, Jéssica, a gente pode abrir esse espaço para perguntas? O que é que tu acha? Acho excelente. Eu já fiz um bocado de pergunta aqui, tô quase fazendo a terapia particular. Não tem problema não, pode perguntar. O pessoal, fiquem Faça à vontade pergunta. para fazer perguntas. Por favor, a gente está falando do para onde ir. Robson, tem uma coisa que a terapia não me incomoda. É porque, na verdade, eu acho que eu procuro respostas prontas. E aí você traz o porquê disso, né? Porque eu passei a vida toda comprando mentiras, então eu quero que a terapia seja mais uma mentira. Que eu compre. E eu acredito que para muita gente, eu me espelho muito em meu pai é muito assim, a gente quer respostas práticas. E Sim, a terapia, de modo geral, tanto a terapia que você está trazendo agora, como a terapia que eu fiz já com psicólogos, eles deixam bem claro que eles não estão ali para dar resposta. Você vai achar a sua própria resposta. sim, sim, Dentro de vocês são orientadores e facilitadores de visões, digamos assim. Eu costumo dizer que o sim, psicólogo ele abre janelas. sim. E é a gente que resolve para onde vai. Mas para aquela pessoa que não sabe exatamente para onde vai, porque eu tive aqui compartilhando com o pessoal, enquanto eles não fazem pergunta, a gente vai aproveitando esse momento. Mas digamos assim, eu nunca tive exatamente certeza do que eu queria, né? Hum. Então eu sempre comprei mentiras e eu estou trazendo isso porque foi o conceito que você trouxe, eu consegui encaixar. E aí, Se alguém... Pode falar, estou te escutando. e como é que você se encontra, né? Tipo, como é que você encontra a sua identidade se você passa uma vida toda de mentiras? Aí você falou que é só você observar algumas coisas no corpo. Sim, Você tinha comentado sobre isso no início. Mas se você não sabe exatamente qual a forma de funcionar do seu corpo que vai ser uma repulsa, porque para mim toda escolha é um sofrimento. Eu sou aquela pessoa que quer abraçar o mundo, quer fazer tudo. Eu não quero abrir mão de é, nada. eu entendi. Me diga aí uma coisa que tu gosta. Pô, eu gosto de conversar. Mas diga alguma coisa de comida, alguma coisa assim desse tipo. Eu gosto de camarão. Ok, tu gosta de camarão. Fecha os olhos aí. E se imagina comendo camarão. Tu se sente pesada? Tu sente algum desconforto no corpo? Ou se tu Não, sente um prazer? sinto prazer. Ó, Ai, deu isso até vontade de comer o camarão. agora, uma coisa que tu não gosta. Que eu não gosto? Peixe. Fecha os olhos.
Imagine comer naquela peixada. Não dá pra comer, não. Percebe que... Chega a dar um. Pronto, cheguei onde eu queria. Todas as vezes que você pensar em fazer alguma coisa e você sentir isso que você sente quando pensa que está comendo camarão, é isso que você vai criar na tua vida. Isso é a leveza, tá? É mais disso que você vai ter. Todas as vezes que você pensar em alguma coisa e você sentir no corpo essa sensação de que, nossa, do peixe que parece que tranca, não é orgasmo, não tem prazer, é isso também que você vai criar na tua vida. Então, Jéssica, todo mundo sabe quando alguma coisa vai fazer bem, todo mundo sabe quando alguma coisa não vai fazer bem. Só que as pessoas, elas pagam para ver. E aí acabam pagando muito caro. Aí agora vem as perguntas do pessoal. Lá você botou alguma coisa sobre de alguém chegar na casa e a casa tá bagunçada e ela não sabe o que fazer. Ué, não tem que fazer nada. Ou tu limpa a casa para receber a pessoa, ou recebe a pessoa com a casa bagunçada e tá tudo bem. Simples assim. Ô, expulsa, né? Pô, não vai dar pra entrar, não. Não ver minha casa ainda, depois você vem. Gente, olha, a vida é feita de escolha. A tua escolha sempre vai criar a tua realidade. Você não tem que se sufocar para poder, como é que eu digo? Você não tem que se sufocar para poder deixar o outro bem. Se toda escolha que você faz, você não for a pessoa mais importante dessa escolha, então você escolhe outra coisa. Você tem que ser sempre a pessoa mais importante da escolha que você está fazendo. Se não é, então escolha outra coisa. Beleza? A Vânia falou também. Se alguém magoa, sente culpa porque acha que a culpa é dela, ó. Se alguém se magoa pelo que você fala, a culpa nunca é sua. A culpa é da pessoa que está escolhendo se magoar. Não deixe de ser você. Eu tenho medo desse ponto de vista. Vai, pode continuar, desculpa. É porque eu tenho medo desse ponto de vista. Tem muita gente que faz assim, eu falo mesmo porque eu sou assim, pronto e acabou. Mas eu acredito que as pessoas estão. Aí eu sei que é a parte do julgamento, mas entra também a questão da empatia, sabe? Eu ouço muitos Então, discursos como esse, eu falo mesmo, pronto. Para entrar no espaço de empatia, você vai comer peixe para agradar? Não. Então, Mas também. você vai fingir ser aquela pessoa doce a vida toda para não magoar ninguém? Você vai se permitir receber apunhaladas e problemas de saúde emocional o tempo todo apenas para não magoar o outro? Porque se você disser isso, o outro vai se magoar. Se você deixar, ou se você se permitir ser você de verdade, o outro vai se magoar. Se você tomar determinada atitude, o outro vai se magoar. Então, eu prefiro falar com jeitinho, sempre com jeitinho, e não ser eu de verdade, porque se eu me permitir ser eu de verdade, a outra pessoa vai se magoar. Então, o que é que vai acontecer? Você vai morrer, depois que morrer, vai ficar reclamando, dizendo que não fez a metade do que queria fazer, porque se fizesse, o outro vai se magoar. Eu não deixo de fazer absolutamente nada que eu quero, porque alguém vai se magoar com isso. Eu não tenho nada a ver com a mágoa do outro. Eu não abro mão de mim. Não abro mão de mim, de ser o Robson que eu sou, porque alguém vai sentir alguma coisa com determinadas coisas que... Percebe? Ficou baixo agora de novo. E agora? Agora tá bom. Tá ótimo. Beleza. Gente, quando a gente fala seja você, ser você é isso. É você ser você mesmo. E não entrar nesse espaço de interessante ponto de vista que o outro vai magoar em determinada escolha que você faz. É por conta disso que as pessoas estão sempre sendo 30%. Elas não estão sendo 100% porque elas vivem com medo, uma preocupação com o julgamento do outro. Abre mão disso, escolhe ser você, fique na permissão. E quem foi que disse que o outro vai se magoar com aquilo que você acha que vai fazer? Você nem falou
estou ainda. Olha mais uma vez no futuro, a agonia do futuro. E abrindo meu presente. Isso é uma verdade. Bom, a Vânia perguntou qual a diferença da consulta com psicólogo e com terapeuta. Eu botei terapeuta holístico, mas é terapeuta do campo do pensamento. Qual seria a diferença? Gente, como é que eu posso falar isso? Bom, o psicólogo tem a forma dele a partir de uma metodologia que ele aprendeu na faculdade, onde deve haver protocolos, não sei, para o atendimento. E a diferença do meu atendimento para esse atendimento é que quando você senta na minha frente, eu percebo a energia do que precisa ser tratada e a gente vai lá e trata. Sem usar termos técnicos, que é usado às vezes na faculdade, mas eu uso aquela forma que você traz para mim, aquela palavra que você conhece, é dessa forma que a gente trabalha. Eu estou falando de mim. Se for falar da terapia holística, quando alguém chega para receber um atendimento holístico, o terapeuta ele vai olhar a pessoa do físico, mental, emocional e energético. São esses 4 pilares que, num atendimento, tem que ficar em equilíbrio. Tá? Esse é o atendimento de uma pessoa que trabalha com a terapia holística. Tem que ficar equilibrado o físico, o mental, o emocional e o energético. Beleza? Bom, Robson não trabalha mais olhando para isso. Beleza? Robson trabalha sempre olhando para a consciência do que vai ser mais grandioso para aquela pessoa. Eu tenho os meus conhecimentos com 4 pilares, mas O som tá baixando, tá oscilando de novo. Bom, eu criei a minha forma de atendimento. Eu não fico mais preocupado nessa questão de físico, mental, emocional, pá. Quando você chega para mim e eu percebo a tua questão, a gente vai entrar no espaço de consciência e perceber como é que vai funcionar para você e a partir daí a gente vai trabalhar para que você fique bem. E ficando bem, automaticamente o físico, emocional, mental e energético vai ficar equilibrado. Ok? Ok. Agora, eu não posso falar. Deixa eu falar isso. O som baixou de novo. O Juan falou, concordo muito com isso. Eu acredito que foi na questão da fala de você falar ser o que você é e o outro que tem que saber lidar com isso, né? Você é daquele jeito, eu entendi dessa forma. Tem que saber lidar sempre. Não é da tua conta. Eu tô ouvindo isso e eu acho que o meu áudio está ruim. Vocês estão ouvindo, não sei o que é. É porque ele tá oscilando. Ele fica alto e fica baixo. Fica alto e fica baixo. Tá dando pra ouvir? Às vezes fica quase inaudível. Se tiver alguém com algum barulho em casa, não vai conseguir ouvir. Eu consigo ouvir porque eu tô em silêncio. Você fica aí, Jéssica. Eu vou só fechar aqui e volto. De repente seja isso, tá? Pronto, ok. Vamos aguardar. O Robson deu uma saidinha para poder ver questões técnicas. Coloquem aí as questões de vocês, as dúvidas, dê o feedback do que vocês estão achando. Eu estou aqui me sentindo numa terapia, compartilhando com vocês tudo isso. E aí, deixa eu aceitar aqui o Robson de volta. Tati, seja bem-vinda. Pessoal que entrou agora, sejam todos bem-vindos. Estamos na parte 2 da nossa live de hoje. Estamos falando de medo e ansiedade com o Robson, terapeuta do campo do pensamento. E aí a gente está trazendo, pelo menos para mim, é um conceito novo. Diga aí vocês se já conhecia ou se não conheciam, bota aí nos comentários. Ele deu uma saidinha porque o som estava oscilando, mas já está voltando. Se quiserem ver, bem interessante, parte 1. Ele começa explicando um pouquinho do que seria a ansiedade e o medo. E estou mandando aqui de novo o Robson, peraí. Estou adicionando o Robson de novo. O espaço é nosso, as perguntas são suas e o Robson está aqui para responder. Voltei? Voltou. E o som tá bom. O som tá bom? Assim. Ótimo. É que
Eu falei para a Jéssica, 1 hora é muito pouco para eu falar, que eu falo demais, então a gente tem que fazer uma, depois parar e voltar. Mas eu acredito, para mim, pelo menos, está sendo de grande contribuição. Eu agradeço a sua disponibilidade para estar aqui 2 lives conosco. Sim, sim. A galera Então, aí se encontrando, mas fica à então, vontade, a gente, fala é sua. vocês têm mais perguntas? Eu estou realmente gostando muito de estar esclarecendo muitas coisas, apesar de realmente ter um conceito totalmente... É um conceito totalmente novo, porque a maioria das vezes, que as pessoas falam, elas não falam de você. Às vezes, quando as pessoas falam, elas trazem coisas, receitas de bolo que já estão prontas. E aqui não, a gente está falando de algo que sempre é a partir da energia que chega, sempre é a partir da consciência que chega, e é aí que a gente vai ter essa contribuição, entendeu? Essa que é a diferença, essa aí da receita de bolo está pronta e ficar no estado de permissão, onde a gente possa perceber com total clareza que é de verdade a energia que a pessoa tem, a energia que a pessoa carrega. De verdade, a pessoa não gostaria de mudar. Ô, Robson, eu fiquei com a dúvida aqui, enquanto o pessoal não manda perguntas, eu vou aproveitando o espaço. Como é que a gente faz para dosar a empatia e a exposição? É porque isso realmente me bole muito, porque essencialmente eu penso que eu acredito que a gente tem que ser prioridade em nossa vida. Isso é coisa que eu aprendi há pouco tempo, mas eu sei que isso é importante. Ninguém vai pensar mais em você do que você mesmo. E se você não está fazendo isso, ninguém mais vai fazer. Então, Sim. danou-se. Vai naufragar. Mas eu acredito que pensar no outro é algo importante, porque apesar da gente trazer essa ideia, que seria dentro do meu mundo e da minha concepção, de que a gente não é o que a gente realmente deveria ser, o que a gente realmente é, né? A gente é o que os outros disseram que nós somos. Mas eu ainda vejo muitas pessoas individualistas, eu ainda vejo muita gente passando por cima de muita gente, porque o eu está em primeiro lugar, no segundo, no terceiro, e o resto tem que estar ao meu favor. É aí que está o X da questão. É aí que está o X da questão. Quando eu falo de ser você de verdade, não é sair passando por cima de todo mundo. Não é. Observe. Quando você é você de verdade, você é mais contribuição para o outro do que você não sendo você de verdade. Quando você está sendo verdadeiro com você mesmo, você é mais contribuição para outra pessoa do que quando você está mentindo para você para agradar o outro. Você só é contribuição para o outro quando de verdade você está sendo você. Percebe a diferença? É porque isso se confunde, mas eu entendi a diferença que você trouxe. Mas voltando àquela questão de eu tenho que falar aquilo que eu penso sempre, porque eu acho que eu estou tendo dificuldades em desconstruir esse conceito. Mas o pensar tudo o que eu quero, assim, falar o que eu penso, muitas vezes eu vejo agredindo meio que o direito do outro. Porque as pessoas então, usam assim, muito isso para soltar julgamentos, sabe? Meu Deus, pessoas cara, que barba horrível você tá usando, sabe? verdade, as Isso. pessoas para soltar julgamento. Mas agora você sabe que uma coisa é julgamento e outra coisa é consciência. Então, antes de sair por aí falando qualquer coisa para todo mundo, pergunta que contribuição eu vou ser se eu falar isso para essa pessoa? Ou se eu falar isso vai trazer alguma diferença na vida da pessoa? Às vezes não, então a gente cala a boca. Ou vai ser trazer alguma para a nossa vida, mas a questão é que os julgamentos não trazem contribuição para a vida da outra pessoa, não. Eu acredito que a pessoa que julga é que está se autocontribuindo. Porque quando uma pessoa critica a outra, parece que é uma satisfação pessoal da pessoa que critica. Sim, é por isso que quando alguém te criticar, você diga que você é isso que a pessoa está falando. Não entre nesse espaço de negação, porque senão você vai sofrer por conta disso, vai ficar dizendo que não é, que não é, que não é. Então você vai usar interessante ponto de vista, que você tem esse ponto de vista, e só isso.
O pessoal não quer contribuir com a gente, não, senão eu vou fazer desse espaço aqui uma terapia. Vocês vão ficar por dentro de minhas questões íntimas. É. O espaço é Outra nosso. coisa que faz as pessoas também abrirem mão delas e ficar no sofrimento, escolhendo a ansiedade, é ter razão. É verdade. Todo mundo sempre quer ter razão. As pessoas não querem ficar na consciência. As pessoas querem ter razão. Então eu estou certa disso. Eu sinto raiva de você porque você me fez isso. Eu tenho razão de estar sentindo isso porque você fez isso. Então as pessoas só engolem razão. É razão para todo lado. A pergunta que todo mundo fala aí fora, que no fundo a maioria das pessoas não entram nisso é: você quer ser feliz ou ter razão? Todo mundo quer ter razão e quer ser feliz. Não dá. Ser feliz e ter razão, gente. Não dá. A felicidade é algo que é irracional. A razão é racional. Racional é algo que não combina muito com consciência. Porque toda vez que você está buscando estar na razão, você está carregada de julgamento. A razão é julgamento puro. Percebe? Isso é complicado de compreender, né? Porque eu tento ser uma menina racional. Você está me dizendo que a razão é julgamento. É. Pra mim, a emoção que é julgamento, porque a emoção ali dá tudo errado. Tipo, você vai metendo um bocado de pensamento por cima. Você quer ver que a razão é julgamento? Nem tudo aquilo que é certo para você é certo para o outro. E pelo fato de ser certo para você, você fica querendo que seja certo para o outro também. Então você está na sua razão. Cultura é algo que é diferente para todos os lugares. Cada lugar tem a sua cultura. Então, se você entra na razão, você vai dizer que comer gato, que comer cachorro, que comer não sei, isso é errado. Você está na razão. Mas para o outro, de cultura diferente, isso está certo. Então, verdade existe certo, existe errado? A verdade depende do ponto de vista, né? Então, se você entra na razão, você vai querer que o outro compre a tua verdade, você quer enfiar isso goela abaixo. Porque você já está por aqui de razão e a forma que você pensa é a que é a certa. E não é, meu amor. É isso, tá? A forma certa é a tua, a forma certa que é para mim é a minha, a forma certa que é de Bel Santiago é a dela. Portanto, não existe forma certa e nem existe forma errada. A razão faz com que você entre nesse espaço de julgamento. Por isso que a pergunta é: você quer ser feliz ou ter razão? Não dá para ter os dois. Você é uma pessoa que fica buscando razão, você não vai ser feliz. Isso é uma experiência, tá? Isso não é um julgamento. E nos relacionamentos, como é que faz com essas razões todas? Se as razões são diferentes? Aí você entra no interesse. A pergunta de Vânia aí. Como encontrar um equilíbrio? Você entra num interessante ponto de vista e começa a perceber se no relacionamento esse homem ou essa mulher é camarão ou é peixe. Se for peixe, o que você está fazendo nessa relação? É camarão. Uma boa moqueca de camarão. Percebe? É isso que eu estou usando camarão e peixe porque foi o exemplo que Jéssica trouxe, tá? Da leveza e do pesado. Para ela perceber que todas as vezes que ela estiver no lugar, num relacionamento, porque camarão, mas se você acorda hoje e é peixe, se você acorda amanhã e está sendo peixe, que porra é que tu está fazendo nesse relacionamento? Vai comer peixe todo dia, ficando no sonho de que vai querer camarão e nunca vai ter camarão. Como ser feliz em um mundo tão desigual? Meu bem, sai da razão. O mundo está desigual porque você está julgando muito, está comprando os interessantes pontos de vista dos outros. Deixa o outro ser o outro.
Deixa o outro ser o outro e vai ser você. Deixa o outro. Ai, Robson, fulano de tal matou alguém, você acha certo? Existe certo e errado? Eu escolho não matar, mas eu vou ficar perdendo minha noite de sono porque alguém matou alguém. Foi escolha de quem quis matar. Então, percebe? E que a gente ainda tem uma mania de ficar comprando todas as coisas que às vezes a gente vai ajudar. O filho de fulano que nasceu assim, o filho de não sei quem que nasceu assim, e que deveria ser assim. Olha só, a gente aponta pode. Total. Todo... Não consegui ouvir você. eu tô com o microfone na minha boca. Bom, e a fome, a miséria, o que é que, Cláudia, você pode fazer pela fome da miséria? O que é que você pode fazer? Que contribuição você pode ser para isso? É porque a Glaucia trouxe, digamos que está puxando para o nosso lado, né? Nós somos assistentes sociais. Sim, E a gente vê muita questão da vulnerabilidade, muita questão da pobreza. E eu consigo entender, tipo, você não pode sofrer por aquilo que você não vai resolver. Meu irmão que me falou isso. Você vai ficar sofrendo por aquilo que você não vai poder resolver. Se você puder fazer alguma coisa, massa. Mas se não está podendo, por que sofrer por isso, né? Não, é isso. Isso é consciência, tá? Então o que você pode fazer, ou que contribuição você pode ser para isso, percebe? Mas você sofrer e comprar essa causa de sofrimento para você, você não vai ser contribuição para ninguém. Quando você está na consciência, de verdade, você percebe que contribuição você pode ser para essas pessoas que estão passando fome, que estão no lugar de miséria. Mas se você comprar isso para você, você entra no sofrimento do outro. E aí você não vai ser contribuição nem para você, nem para ninguém. Porque comprando essa dor, você está comprando também uma razão e um julgamento. Não se engane não, tá? É julgamento puro. Vou voltar só um pouquinho, que meu noivo está na live. E aí Glaucia fez assim, demorou muito para responder. Amor, eu demorei, porque eu estava pensando no melhor prato. Porque, tipo assim, para lá só camarão era muito pouco. Eu estava pensando qual era o prato que me dava mais prazer. Eu estava na dúvida entre a moqueca e o escondidinho, mas a moqueca... Minha filha, você come a moqueca e o escondidinho. Dá para comer os dois. É verdade, um dia a gente acorda com a moqueca e outro com o escondidinho. Claro. E de vez em quando com pastel de camarão, quando tá mais ou menos. No outro dia é moqueca e escondidinho. Entendeu? Esse negócio de que tem uma coisa ou ter outra, isso é uma mentira, a gente pode ter tudo. Esse negócio de que só pode ter isso ou aquilo, isso é julgamento, isso é razão, tá? Ah, bacana, gostei. Mas, voltando para essa questão que você trouxe, né? Já que eu já voltei de novo para poder me explicar, né? Eu tenho uma dificuldade de pensar, porque eu imagino para depois minha resposta e tiver que me explicar, senão ia dar ruim mais tarde. Essa dificuldade de explicar, isso é um interessante ponto de vista. É verdade. Ele fala, viu, amor, o que é que eu posso fazer para demorar mais na resposta? Porque ele reclama disso. Ele faz assim, você demora demais para responder. Aí ele já tá brigando, eu nem respondi, eu tô pensando. O que é que eu posso fazer para demorar mais para pensar? Ele que lute. Tá ouvindo, né? Aí, ó, leva isso para você. Mas voltando para a questão da desigualdade, eu entendi o que meu irmão quis dizer com a sua fala agora, porque ele falou isso para mim, eu achei tipo um absurdo. Como é que você tá vendo tanta miséria e você não vai sofrer por isso? Isso não seria... não ter empatia, né? Isso não seria ser meio egoísta, porque eu tô bem... Isso não tem nada a ver em ter empatia, isso não tem nada a ver com isso. É quando você está comprando a dor e a fome do outro, é porque você está comprando todo o julgamento que as pessoas lá fora têm. Porque, nossa, eu tenho que ser solidário com isso, porque se eu não for, o que é que as pessoas vão dizer? Aí você continua preocupado
com o que as outras pessoas vão dizer. Então, portanto, você tem que se mostrar aquela pessoa boazinha, aquela pessoa que se comove com a realidade do outro, porque se não for isso, todo mundo vai julgar. E várias pessoas, elas não querem isso. Elas não estão nem aí para a fome das pessoas. Elas não estão nem aí para a miséria de ninguém. Só que, para não ser julgadas, ela entra nesse espaço de que tem que fazer alguma coisa. E aí ela é infeliz, porque está querendo ajudar quem tem fome, quem tem miséria, simplesmente para poder julgar. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês entendam miséria, e para mim não faz diferença nenhuma, tá? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Ficou inaudível. Estão me ouvindo? Tá baixo. E agora? Melhorou. Ok. Eu falei uma coisa aí, eu não sei nem se vocês me ouviram. Mas eu vou falar. Quando a gente está no julgamento, tá? Eu ia dizer o seguinte, que ninguém é obrigado a ser solidário. Isso é uma escolha, tá? E se você não escolhe, você não precisa sofrer. Ou você Ficou inaudível. O microfone não está ajudando. Na parte mais importante da mensagem, ele para. Porra, microfone. Agora saiu. Saiu? E agora tá dando para ouvir? Eu consigo ouvir. Quando eu fizer assim é porque quando eu disser, baixou mesmo, acabou tudo. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o que foi que eu disse. Eu falei que ninguém é obrigado a ser solidário com ninguém. Essa questão de obrigação é um julgamento, tá? Você ajuda o outro se isso for uma escolha leve para você. Só que às vezes algumas pessoas acabam ajudando porque se não ajudar, elas vão ser julgadas. E esse medo do julgamento, as pessoas entram nesse espaço de que tem que ser solidário. Gente, você não tem que nada. Você não é obrigado a nada, a menos que isso seja uma escolha para você, uma escolha que seja leve para você. Eu não estou dizendo que é certo e nem errado. Eu estou dizendo que se ser solidário com a miséria e com a pobreza do outro funciona para você, então está tudo bem. Mas se você não sente nada com relação a isso, não tem nada de errado. O problema é que às vezes as pessoas se mal porque as pessoas não gostam de outro ali passando fome, ele não está nem aí começa a sofrer por conta disso. Entendeu? O final foi tipo. O finalzinho eu não entendi. Da parte que eu fiz assim, ó, pra frente eu não entendi. Ok. Mas assim, agora? o que eu entendi é que ser solidário só é interessante, só é bom se isso for leve para mim. Não pode ser uma obrigação. Não pode ser para mostrar o outro, né? Tem que ser um prazer. Agora, o final, pode, por favor, eu acho que era importante porque eu tentei. Às vezes eu não quero fazer assim para poder me concentrar. Resumindo, tá ouvindo? Tá baixo, mas tá dando para ouvir. Resumindo, não tem nada de errado com quem escolhe não ser solidário. E não tem nada de certo com quem escolhe ser solidário. É apenas escolha diferente. E que quando estamos na consciência, não tem que sofrer nem por escolher isso, nem por não escolher isso. Está tudo certo. Entendeu? Isso é realmente um interessante ponto de vista, mas não no sentido de não concordar. É realmente um interessante ponto de vista de reconstruir conceitos, porque eu acredito que a gente tem muito essa questão do pressionar e do julgamento para com o outro em cima dessas situações, principalmente de vulnerabilidade e de solidariedade. Aí a Glaucia está perguntando, então não existe egoísmo? Bom, o egoísmo
para mim, é um interessante ponto de vista. Ou seja, ser egoísta é uma característica da pessoa e é dela. E se você não se familiariza com isso, você usa o interessante ponto de vista para poder lidar com ela. Eu vou falar mais uma vez. Se você olha para mim e diz assim, nossa, Robson é muito egoísta, você está falando de Robson ou de você? Entendi. Então, verdade, existe egoísmo ou existe uma forma diferente de ser? Onde eu escolho as minhas escolhas e você faz as suas escolhas e está tudo bem. Só que a gente tenta enquadrar as pessoas no certo e no errado. Gente, não existe certo e errado. O que existe é consciência. O que existe é a escolha de cada um. Só que a gente quer enfiar a goela abaixo na garganta do outro que aquilo é certo e aquilo é errado. Entendeu? Entendi. E numa relação opressor e oprimido? Verdade, você consegue ver existe isso? opressor e oprimido. Mas eu digo em fatos, trazendo fatos. Digamos, Sim. numa relação que hoje está muito fala-se muito, numa questão de violência. Homem e mulher. Eu sei que ali existe todo um contexto, toda uma questão, mas botemos assim no último caso, violência física contra a mulher. Ali existem ideologias e pensamentos. Sim. Eu entendo como machismo tóxico, né? Que faz uma pessoa achar que é melhor do que a outra ou que pode fazer determinadas ações que a outra não faz. Como é que, na sua concepção, você consegue enxergar isso? Lembra que eu disse que aquele exemplo do restaurante que você vai com um rapaz e quando chega lá você já percebe que ele não é leve para você? Lembra quando eu falei no início do leve e pesado? Sim. A gente sempre sabe quando alguém não é leve para a gente. Só que por conta de algumas questões, a gente acaba escolhendo ficar no peso. Ou seja, escolhendo essa pessoa que é super pesada para a gente. E aí a gente se engana. A gente entra naquele espaço de que um dia isso vai mudar. Um dia isso vai mudar. Um dia isso vai mudar, mas fulano tem esse jeito. Porque aí você sempre entra na justificativa da não escolha que você está fazendo. Da escolha que você não está fazendo. Você tenta justificar o tempo todo o comportamento do outro para não assumir que é você que não está escolhendo outra coisa. Então você continua no relacionamento onde o errado é o machismo tóxico e você não percebe que é você que está ainda fazendo essa escolha e que você pode sim escolher diferente. Mas o que é que você faz? Não escolhe. Agora aí... você trouxe uma... Desculpa, pode continuar. Pode completar. Eu queria você dar uma paradinha, eu achei que tinha acabado. A Glaucia trouxe, nesse contexto que você nos trouxe, como reagir ao racismo. Oi? Não estou conseguindo ler as perguntas, mas aí você lê e passa para mim, tá? A Glaucia perguntou, nesse contexto que você nos trouxe, como reagir ao racismo? Enquanto eu vejo assim, enquanto eu ficar escolhendo a razão e não a consciência, eu sempre vou ficar brigando por um lado. O lado certo e o lado errado. No caso, você está trazendo para a gente que, só para ver se eu entendi, se nós entendermos a consciência nessa perspectiva, a gente não vai ter mais racismo, porque racismo é um duelo. O racismo é errado e o não racismo é certo. Na verdade, certo comportamento é certo, outro é errado. É isso que eu entendi? Quando a gente está na consciência, mais uma vez eu falo que não existe certo e errado. Eu vejo isso como uma questão de sempre insistir estar na razão. E isso é um assunto que é um pouco mais complexo, tá? Mas isso é um interessante ponto de vista. A Vânia falou. Ponto de vista.
Ana, colocou o racismo é um interessante ponto de vista. Eu vejo o racismo como um interessante ponto de vista. O que tem aí são pessoas buscando ter razão um do lado e do outro, e isso aqui está certo, esse aqui está errado, ou do lado de cá, isso aqui está certo, está errado, do lado de lá, isso aqui está certo, está errado, e aí a consciência é que está. A Vânia trouxe, muitos falam que o sonho do oprimido é um dia ser opressor. Não que eu concorde totalmente, mas muitas vezes permitimos ser oprimidos. Isso é a fala de Vânia. Sim, ser oprimido é uma escolha, ser o opressor é uma escolha. Você escolhe o lugar que você está. Então, que lugar é que você gostaria de estar? No lugar do opressor ou no lugar do oprimido? Ou no lugar de aquele ser que vive na consciência? Onde não existe o opressor e nem o oprimido, e sim a escolha que você está fazendo. A Ana falou, racismo é um interessante ponto de vista, e complementando, a Glaucia fez, o racismo não é certo ou errado? Isso é polêmico, tá? Você está trazendo aí uma questão que é muito polêmica, porque a Glaucia falou, seria tipo um relativismo. Então eu peço a você para explicar isso melhor, ainda mais para a gente aqui da categoria, a gente fica meio agoniado com esse tipo de questionamento se a gente não entender muito bem. Aí a Ana fala, nossa, tudo que você está falando faz muito sentido para mim, e ela agradece. A Glaucia diz, discordo que ser oprimido seja uma escolha. Tá tudo bem, não precisa concordar, tá tudo certo. Gente, tudo que eu estou falando aqui é um interessante ponto de vista. Não comprem nada do que eu estou falando. Tá bom? Não, mas explique pra gente, seria justamente... você realmente... Olha só, se eu for explicar... Como assim seria uma escolha? Isso meio que incomoda um pouquinho a gente que está ouvindo. Se eu for explicar, eu vou querer trazer para vocês uma questão do certo e errado. E a ideia não é essa. A ideia é uma escolha ser oprimido e é uma escolha ser opressor. Que eu não tenho nenhum exemplo aqui para dar. Mas deixa eu ver se chega alguma coisa. Bom, vamos falando aí que se chegar alguma coisa aqui na minha consciência, eu volto e falo. Tudo é permissão nossa. Tudo é permissão nossa. Tem que sair do ponto de conforto. Sim. Porque são desafios, realmente. Eu ouvi uma frase, eu não sei se você concorda, mas para mim fez muito sentido. Eu tenho muita dificuldade para escolher. Eu tenho trabalhado isso. E aí eu vi duas coisas que fizeram sentido para mim. Primeiro, você não escolher uma escolha. Sim, tá vendo que tudo é escolha? A você não escolher também é uma escolha. Então você ser oprimido é o quê? É uma escolha. E você a ser segunda opressor, coisa é uma escolha. Que tem outras coisas por detrás, mas você realmente escolheu. Seja lá qual foi o caminho que você levou para essa escolha. Outra coisa que eu escutei foi, toda escolha é um luto. Porque toda vez que você escolhe uma coisa, você abre mão da outra. Eu não sei se você concorda com isso. Aí é uma crença ali, tá? Quando você faz uma escolha, você também pode escolher outra coisa. Você pode escolher as duas coisas. Você não tem que escolher uma ou outra. Só que isso já está no inconsciente coletivo, onde a gente foi criado que eu posso ter essa caneta ou esse livro. Posso ter. Gente, quando a gente está na consciência, a gente sabe que eu posso ter a caneta e o livro. Eu não preciso escolher entre um e outro. Eu posso ter os dois. Percebe? Aí, Glaucia falou sobre então quem mora em favela, sobre a questão de segurança. Gente, a gente não te ouve. Vocês acreditam em reencarnação? Eu tenho dúvidas sobre isso. É um assunto que eu ainda não explorei. Religiosidade. Tá bom. Saindo da parte da religiosidade, mas quem foi você um ano antes de você nascer?
São perguntas que não dá para responder. Pergunta. Então, antes de você nascer, quais escolhas que você fez? Eu estou falando dessa forma para responder a Vânia, que perguntou, então, quem nasceu na favela, quem passa fome, quem fez isso e fez aquilo, é uma escolha? Sim, sempre é uma escolha. Gente, quando eu falo de escolha, de repente, as escolhas podem ter sido feitas antes de você nascer. Foi. Não deixa de ser uma escolha, o que não quer dizer que você não pode escolher diferente. Percebe? É que quando a gente fala de escolha, vocês estão trazendo apenas para esse momento aqui agora. A gente, escolha é escolha. Você faz escolha desde o momento que você nasceu. Você faz escolha desde antes de você ter nascido. Parece loucura, mas é. E você não precisa acreditar nisso. Não acreditar nisso também é uma escolha. E não está errado. Está tudo bem. Você não tem que acreditar nisso. Beleza? Beleza. A Ana faz. É possível o pesado ficar leve ao longo do tempo no sentido do relacionamento? Afinal, estamos sempre em evolução, certo? Não, não é possível. Aquilo que é pesado para você sempre será pesado, mas você pode escolher viver com peso. Não tem nada de errado nisso. Entendi. Por mais que você queira dizer que peixe vai ser bom, você nunca vai gostar. Mas você pode comer peixe. É uma escolha. Você sabe não deu. Deu para perceber? Entendi. Aquilo que é pesado sempre será pesado. Aquilo que é pesado é uma mentira para você. E aquilo sempre será uma mentira. Por mais que você queira fazer com que aquilo seja leve, nunca será. Você vai carregar aquilo para a sua vida toda porque é uma escolha. Mas não finja, você vai viver no mundo da ilusão, tá? A Ana fez um comentário aqui da escolha dela antes de nascer. Ela disse que acha que estava muito louca no plano espiritual antes de... De quê? Quando escolhi a vida que tenho. Eu entendi a ideia. Ô, Ana, tu pode escolher diferente, tá? Tu não morreu ainda, então tu tem a oportunidade de escolher outras coisas que tu ainda não escolheu. Pois bem. Agora me diga uma coisa, voltando lá para o início, que era para fazer essa pergunta antes. Quando você falou da questão do relacionamento, que tudo é uma escolha, e se você olhar assim, meu pai também fala isso, foi muito difícil bater com meu pai, que meu pai saiu da pobreza extrema, e aí quando eu falava a ele da questão da vulnerabilidade, da questão da criminalidade, dentro dessa perspectiva que eu não se encaixava a realidade dele. Que ele passou por tudo isso e fez escolhas diferentes. Mas pra gente como profissional, né, voltando para a pergunta, pra gente como profissional que tem que ter digamos que um olhar mais neutro, como lidar com essa situação de, por exemplo, o caso da violência contra a mulher? Ou a violência contra a criança? Porque a criança já é uma coisa complicada, né? Eu não sei se a criança tem escolha. Ou se ela é submetida a qualquer custo ali àquela violência. É só que a gente tem a mania de dizer sempre não para a criança, né? E a gente acha que a criança é idiota e que ela não sabe escolher. Então a gente sempre está querendo escolher pela criança. Quer dizer uma coisa? A gente escolhe que a hora de comer é de manhã, meio-dia e à noite. Então se chega meio-dia a criança não quer comer, o que é que a gente faz? Obriga. Empurra a comida na criança porque o certo é comer meio-dia, mas ela fala, não, mamãe, eu não quero agora não, tu respeita isso? Não. Ela está escolhendo comer em outro momento, mas aí é errado a criança comer fora do horário, porque isso vai trazer doença. O que será que vai acontecer? Percebe? A gente nega a consciência das crianças. Baixou total. A gente nega a consciência das crianças. Porque a gente é adulto e a gente acha que é a gente que sabe de tudo. Entendeu? Entendi. Mas dentro dessa perspectiva, falando do assistente social em relação à violência. Dentro de um caso como esse, em que realmente existe aí o julgamento da lei, né? A gente realmente sabe o que é certo e o que é errado baseado na lei e no comportamento daquelas pessoas, que aí já não vai muito da escolha. Qual seria o ponto de vista interessante dentro dessa concepção? Bom, sobre a lei, é a lei que resolve.
Ela não tá dá dizendo pra que é gente, errado? não dá pra gente entrar nisso, porque ainda assim na lei vai ter o erro e o certo. Percebe? A partir do nosso julgamento. Então, com relação a isso, a gente não discute. Mas com relação a você escolher ou não fazer alguma coisa pelaquela criança, aí sim. Aí é uma escolha que você pode fazer ou não. Mas sobre o que é certo e o que é errado para a lei, isso aí é a lei que tem que ir. Não dá para a gente entrar nesse ponto, entendeu? Entendi. Mas, na verdade, eu quis trazer na questão de como seria esse olhar, porque se você abre que é tudo uma escolha, no caso da criança a gente vê que é meio que imposto, né? A criança, ela realmente não tem escolha. Ela até tem uma escolha, mas a gente não respeita. A gente não E respeita, né? isso. No caso da mulher, ela realmente tem a possibilidade, mesmo que ela sofra o risco, né? Aí é uma questão de aceitar as consequências da escolha dela. Ela sai de casa, Sim, foge, ela tem o medo de sim. morrer porque o marido meio que, sei lá, ele tá dizendo que se ela sair de casa ela vai morrer. E aí cabe a ela Uhum. escolher aceitar esse risco e tentar uma vida nova ou ficar naquele risco, que é o Uhum. mesmo risco se você parar para pensar se for botar no julgamento, digamos assim, que ela tá dentro de casa, tá apanhando, então ela também sofre o risco de morrer ali, naquele É, ambiente. exatamente, Mas Glaucia. como é Glaucia falou, assistente escolhe social, denunciar. Glaucia colocou, escolho denunciar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Percebe que a gente está falando de escolha o tempo todo e que não é errado denunciar e nem certo, é apenas uma escolha. É isso, gente, olha só. Quando você vê determinada situação, você pode fazer. É só perguntar. Sim, lembra que a gente falou da lei, que as pessoas sabem agir dentro, isso é um crime, isso é um crime, não são relações. É o que você pode fazer com relação, percebe? Qual é a tua escolha qual é a tua escolha com relação a isso? E sobre a questão da lei, a gente baixou percebe? total. E agora? Baixou total. Agora E ficou bom. agora? Beleza. Agora Bom, mudou. a criança sempre vai ser a escolha do adulto. Por exemplo, Glaucia escolhe denunciar. E você, o que é que você escolhe? Gente, é apenas escolha, tá? Mas não vamos julgar aquela pessoa que vê aquela situação e não faz nada. Porque você acha que o Entendi. certo é ver e fazer alguma coisa. Percebe? Não é uma questão de relativizar crime, não é isso. Não é isso. A gente está olhando para o lado e está vendo uma criança que está sendo abusada, a gente sabe que isso é crime. Gente, não estou discutindo isso. Percebe? Eu estou A falando escolha. que aquela pessoa que viu isso, escolheu ficar calado e não tomou iniciativa nenhuma, tudo bem. A gente não tem que pegar uma arma e apontar pá, e dizer você está errado, que você viu e não fez nada. Gente, é uma escolha. É uma escolha. Eu sei das minhas escolhas. Você da sua. Percebe? Nós estamos falando aqui de julgamento. E às vezes a gente coloca tudo dentro do mesmo saco. E a gente sabe que não é assim que funciona. Sobre a questão do que é crime e do que não é, a gente sabe muito bem disso e a gente sabe o que tem que fazer. Não se discute com relação a isso. Percebe? Robson, o bate-papo está muito bacana, tanto que já passou mais uma hora. Nós temos Ah, agora 3 minutos então a gente encerra. e rende muita conversa. Eu vou lhe É, convidar para um outro momento e aí a gente tá. vê um tema. Eu vi que a questão da escolha é porque a escolha é escolha, mas a gente conseguir levar isso só para o campo da consciência é complicado. Na verdade, é muito difícil a gente aceitar a escolha do outro quando para a gente aquele comportamento é errado. Né? A Por gente sempre exemplo, olha para o que é conveniente. É sempre o que é conveniente e o que é interessante para a gente. Isso é é, julgamento. é, Não é consciência, tá? Isso é julgamento. Isso eu é não razão. sei. Eu não sei como desenvolver, na verdade, eu acho que é um processo muito lento e muito árduo desenvolver essa questão de parar o julgamento, né? Vamos deixar de julgar e ter a consciência. Eu estou tentando. Até a questão do transtorno que a gente trata, falam muito disso, né? Para a gente tratar uma pessoa com transtorno como se ela fosse simplesmente diferente, é a gente abrir mão do julgamento. Sim. Mas só tem 5 minutos, então eu vou falar rapidinho para você poder se despedir também. Eu lhe Tá. agradeço imensamente por essa noite. Eu agradeço a todos que estiveram e que estão aqui conosco.
Para mim foi muita contribuição, porque é um conceito novo para mim. Apesar de não acreditar, na verdade não é que eu não acredite, apesar de não ter entrado ainda no âmbito da religião, que eu sei que é uma área que eu preciso trabalhar, mas ainda não escolhi isso. É o que realmente, para mim, justifica algumas injustiças, né? Sim, Algumas sim, sim. desigualdades, algumas escolhas. Sim. Mas, enfim, muitíssimo obrigada. A gente vai se encontrar de novo. Eu vou entrar em contato Sim. com você de novo, se você estiver disponível, para a gente bater Sim. um outro papo desse, a galera vir aqui com a gente. É só me E aí, convidar. estou realmente muito feliz com a contribuição que você deu. Tá bom. Então, gente, é só me convidar que vocês já viram. Eu topo e eu gosto muito de falar. Eu quero agradecer. É uma coisa que eu gosto. Agora? Então, eu quero agradecer o convite, porque se tem uma coisa que eu gosto de falar é sobre consciência, tá? E eu adoro falar sobre isso. Pode me convidar 1000 vezes, todas as 1000 vezes eu posso estar. Eu gosto muito de trazer essa consciência para as pessoas e agradecer por todas as pessoas que estavam aqui, agradecer por todas as pessoas também que já saíram. Gratidão, gratidão, gratidão. Quero pedir a vocês que vocês me sigam no Instagram, falando sobre algumas coisas lá. Tem também a Rock no YouTube, que é algumas lives que eu faço, eu gravo, eu ponho lá. Tem lá vídeos onde eu fiz algumas rodadas terapêuticas de medo e de ansiedade. Vão lá, Robson Gomes, terapeuta, vão achar. É só acompanhar o processo. Gratidão, gratidão, gratidão. Essa quinta-feira eu vou dar um workshop sobre crença de dinheiro, onde a gente vai ficar 2 horas trabalhando terapeuticamente essas crenças para limpar e você abrir esse campo de você na sua vida. É isso. Fora isso, tem os atendimentos presenciais, os atendimentos online, é só me chamar que eu... Tá bom? Bote pra gente nos comentários dos vídeos, seus contatos, rede social, o telefone que você usa profissional. Nos comentários lá do post que do Instagram? É nos comentários do post do Instagram? Eu digo o comentário desse vídeo mesmo, porque a pessoa que assistiu o vídeo e tiver interesse, ele vai olhar lá os comentários do vídeo e encontrar as suas redes, o livro que você sugeriu também, eu peço para que você coloque. Tudo que você tiver disponível seu, que você queira que as pessoas tenham acesso, coloca lá nos comentários, porque aí a gente atende quem assistiu a gente, quem vai assistir ainda. Né? Porque os comentários não aparecem no vídeo, pelo menos para mim não aparecem. Os comentários que o pessoal faz. Aí seria nos comentários do vídeo pronto. O pessoal está agradecendo. E esse vídeo pronto, onde é que ele fica? Ele vai ficar na página do Sociartemente, na abazinha no Story, IGBT. Não, no IGBT. Então eu coloco lá, beleza, tudo bem. Isso. Se você quiser colocar aqui pro pessoal que já tá, também fica à vontade. Mas eu digo porque ela fica registrada para quem vai assistir depois. Vou comentar lá, eu acho. E aí eu coloco com mais calma, viu? Isso. Gratidão, o pessoal tá agradecendo, disse que o bate-papo foi bacana, disse que nós somos lindos, muito obrigada. Somos todos, né? Que a gente já entende que isso é uma questão de consciência, ponto de vista. Então vocês também são lindos, porque quem disse que a gente é lindo tá se vendo? Pois então todos vocês são lindos do jeito que vocês são. Tem ninguém feio, porque o feio e o bonito é um interessante ponto de vista. É isso aí. Muito obrigada, Robson. Gratidão de verdade. Eu que agradeço, querida. Gratidão. Boa noite para todo mundo. O contato, uma ótima noite. E obrigado por estar aqui até agora com a gente. Quer dizer que o bate-papo foi bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.